You have 4 minutes. That's it. With that phone. Wait, so you have to push it, right? Kyle, move your butt over. I don't want your butt in the My video. fingers don't... Oh no, zero's all the way over. How do I reset? Alright. Alright. 7. Then Maybe. 8. That was 7. And 7. Another 0. Or do you go all the way around back here? Wait. Dude, that makes sense. Wait. Ah, yeah, we got it. 25. All the way around. Like how? 8. 7. Another 0, all the way around. 3. Oh, baby. 8. 5. 0. All the way around. Okay, so I'll give you a hint. Your 0 is correct. Every other way you're doing it is incorrect. Is that correct in saying that? Yeah. So you don't stop at this. Oh, does the last one? Cause look. You just successfully dialed 0. No. Stop. Okay. So. Wait. So when we go like this, they said that was right. Kyle, move to your right a little bit, please. I don't like that. So It's alright. So if this was 0, then Wait. does the second Look, one? watch out. Does the second Is one this correct? 0? Bring it all the way around and then like. Bruh. Wait. So look. That's 0. So that's one ahead. What if we went just? You guys have made this all worth it. Everyone has struggled like you guys. Yeah, everybody Yes. has. I think of different. Wait a minute. Think of different. We have to pick up the phone and then do it? Put the phone to your ear. What do you hear? What does that sound like? Okay, that's a start. Alright, watch out. Incorrect. Correct for a 0. What does 0 sound like? What does 0 sound like? It just goes and ends it. Okay. You have 1 minute left. So, if the 0 is correct, what are you doing with the 0? You guys are doing great because you're talking through it and you're working through Yeah. it. Yeah, we're We also went all came the- last we- place, so. We went all the way over here. I think we have to go all the way around. All the way around. Stop there. What's with all the holes though? The- It's a great Oh. question. It is. Kyle? We are so dumb. No, you're not. You Nope, Kyle nailed just it. figured it out. 25 seconds. Tell me the numbers. 708, 703. Where are you at right now? 7, Oh. 0. 8500. Hurry up. 8500. 8500. 11, We're done. Oh, you did it? Yeah, no, I didn't. It just. Five. There's Yep. 5 seconds to do it. 0. You would have done it. 0. We did it. Obrigada, Ingrid. Esse vídeo é um vídeo que eu vi há um tempo atrás e mostra esses dois adolescentes tendo que desvendar o uso de um telefone de disco, que para nós era tão comum, né? E eles não conseguiram. Então, isso é bom para eles verem, né, a dificuldade que nós hoje temos com a tecnologia. Bem, vamos dar início, então, à nossa reunião. Ingrid, por favor. Solicito a todos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Ouviremos agora o hino nacional. Por favor, Ingrid.
fácilas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Muito obrigada, Ingrid. Bem, estamos dando início à nossa 7ª reunião ordinária do período 2025-2026 e agradeço a presença de todos e passo neste momento dou a palavra ao nosso companheiro José Cândido, diretor de protocolo. Por favor, Cândido. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Boa noite à nossa palestrante, Patrícia Maia, que vai falar sobre um tema muito importante, fortalecer laços, como apoiar crianças e adolescentes. Esse tema trazido nesse momento surpresa é exatamente um caminho muito importante da coordenação, de estar junto com adolescentes para transformar vidas, né? E queria informar que o Rotary encontra no seu 120º ano de existência, fundado por Paul Harris, e tendo hoje como mensagem presidencial unidos para fazer o bem. E nós somos aproximadamente pelo mundo 40 mil clubes espalhados com uma média de 1.200.000 associados representativos nos diversos clubes países afora. O nosso Rotary Internacional é presidido por Francesco Arezzo, do Rotary Clube Ragusa, do distrito 2110, na Sicília, sul da Itália. O diretor de Rotary Internacional é o companheiro César Luiz Scherer, do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, Beira Lago, Paraná, distrito 4640. Nosso governador distrital é o companheiro Claudinei Barros Magalhães, Rotary Clube Piquete, do distrito 4571. Nosso diretor
presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, é o companheiro Luiz Carlos Fávaro, e o diretor regional da Governadoria é o companheiro Marcelo Deodoro, do Rotary Club Tijuca. Nosso governador assistente é o companheiro Carlos Isoton, do RC Sernambetiba, e a nossa querida presidente é a companheira Patrícia Magalhães Magluta. Agradecemos a presença de todos e tenhamos uma excelente reunião. Com a palavra, presidente Patrícia. Obrigada, Cândido. Eu peço ao companheiro Lélio que faça a nossa oração do Vésper, para depois nós passarmos a palavra à Patrícia. Oração Rotary Clube Rio de Janeiro Vésper. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Obrigada, Lélio. Companheiro Cândido, você quer fazer a secretaria? Tem alguma informação? Não tenho não, querida. É só anunciar que estamos nos aproximando do Dia das Crianças e o Instituto Conselheiro Macedo Soares é o nosso mote com as 80 meninas, e também chegando em novembro o Bazar do Rotary, que vai ser realizado no Yacht Clube do Rio de Janeiro, e desde já contamos com a presença de todos vocês para brilhantar o nosso bazar e fazer compras que vão ser pertinentes à chegada do Natal. Vão encontrar produtos maravilhosos de artesanato, de roupas para mulheres, crianças, perfumarias, dentre outras coisas, no mix maravilhoso. E ainda vão poder, se quiser, almoçar ou jantar no iate, uma vista sensacional. Com a palavra, presidente Patrícia Magluta. Tá bom. Antes de eu apresentar a Patrícia, vou falar rapidamente algumas coisinhas rápidas. No próximo final de semana vai acontecer em Caxambu o seminário de multicomissões. A princípio o Vésper não estaria presente, mas como se tornou obrigatória a presença da nossa intercambista, a mexicana, que chegou na semana passada, eu estou indo para levá-la, tá? Então, depois eu trago notícias desse seminário. Está em curso, né, a realização da nossa rifa da TV e de um liquidificador e de um processador. A rifa custa R$30 e toda a renda dessa rifa, são 200 números a R$30, e toda a renda vai para a compra de cadeiras de rodas, que nós vamos começar oficialmente, formalmente, o nosso banco de cadeira de rodas, né, de adulto, porque nós já temos o banco de cadeira de rodas infantil, estamos partindo agora para de adulto, porque vimos que a demanda era grande no distrito, tá? Acreditamos que vamos conseguir aí a compra de umas 20 cadeiras para começarmos a brincadeira do banco. Então, por favor, companheiros do Vésper, amigos do Vésper, entendeu? Divulguem, que a gente não pode só contar com rotariano, né? É uma rifa bem barata, com poucos números, quer dizer, a chance de ganhar com um número de 3 prêmios, né? Uma TV de 43 polegadas, um liquidificador e um mixer. Então, é uma rifa que vale a pena e é de grande ajuda. Eu tinha outro recado, peraí. Estamos também, essa semana, a pedido da esposa do companheiro Lavorato, nós ingressamos numa campanha
do Centro Espírita, que agora eu não lembro o nome. Nós estamos oferecendo 300 saquinhos de guloseimas agora do Cosme e Damião, tá? Eu estou aqui montando os saquinhos e essa semana vou passar para a Cristina, esposa do Lavorato, para ela fazer a distribuição. Semana que vem, provavelmente, já teremos imagens desse projetinho, né? Então, Centro Espírita Ilê Assé Omim Odará, Avenida dos Italianos, 644, Rocha Miranda. Então, tá aí. Então, vão ser 300 crianças que vão receber esse presentinho aí do Vésper, tá bom? Então, eu agora vou... Eu pedi a Patrícia para me mandar um currículo breve, ela mandou um brevíssimo, brevíssimo. Patrícia Maia, psicóloga clínica e escolar, mestre em administração com foco no desenvolvimento humano, atua como mentora socioemocional e ministra palestras sobre fortalecimento de vínculos e prevenção do adoecimento emocional. Então, Patrícia, a palavra é sua. Ótimo. Todos me ouvem bem? Sim. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria, né, estarmos aqui reunidos sobre um tema, né, que atravessa as famílias, as escolas e toda a sociedade, né, que é a saúde mental, né? Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de trabalho, de estar aqui com vocês. Eu fui muito bem apresentada aí pela Patrícia, minha xará, né, que fez aí um breve resumo do que são as minhas competências técnicas, né, são algumas delas. Mas eu gosto mesmo de me apresentar contando um pouquinho do que eu faço, né? Eu atuo com mudança de comportamento, né? Além de promoção e prevenção de saúde mental, apoio à resolução de problemas, desenvolvimento de competências socioemocionais, habilidades, enfim, desenvolvimento de autoconhecimento, resiliência, né? Surge de tudo um pouco na clínica, né? E na área escolar não é muito diferente disso, né? Onde eu atendo crianças e adolescentes. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho, né, de projetar, inclusive, o material que eu projetei aqui para a gente bater um papo e trazer um pouquinho dessas vivências, não só da clínica, mas como também da área escolar, eu vou trazer um dado aqui que acho que é importante a gente falar sobre o cenário que nós vivemos hoje, né, que é de uma crise de saúde mental, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que convivem com algum tipo de transtorno mental, né? Sendo 14% adolescentes. E o Brasil, infelizmente, ele lidera em casos de ansiedade esses dados, né, esses números. E aí, aproveitando esse mês que nós estamos, né, que é o setembro, normalmente nós conhecemos como Setembro Amarelo, né, na prevenção do suicídio, eu vou lembrar aqui com seriedade de um outro dado amarelo alarmante, que é o fato de 58% dos suicídios acontecerem com pessoas com menos de 50 anos. Então, isso traz um certo... são dados tristes, né, mas uma certa atenção justamente para essa questão dos adolescentes. Eu não escolhi a escola nem o consultório à toa, né, eu acho que são lugares onde eu posso encontrar, é o espaço ideal para que eu possa encontrar as pessoas que eu me proponho a ajudar, né, e eu acredito, assim, que o ponto de partida é sempre o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento, pelo autocontrole, ele não se faz de uma hora para outra. Ele é uma construção, né? Que é feita a partir de exemplos, de apoio, né? De estímulos diários, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Então, quando nós ensinamos nossos filhos, por exemplo, a esperar, a escolher e a nomear o que sentem, né? Certos sentimentos, não estamos apenas educando o comportamento, nós estamos ajudando o cérebro a se desenvolver de forma saudável. Então, vamos lembrar aqui algumas coisas, né, que faz parte aqui do nosso momento, o quanto nós vivemos mergulhados nesse excesso de informação,
né? Nós vivemos numa autoexploração, numa manipulação constante por uma cultura digital viciada no prazer imediato, e até um Cris, filósofo, né, que faz uma crítica a esse momento que nós vivemos, né, que caiu inclusive na prova da UERJ agora esse ano, que é um livro chamado Sobre a Sociedade do Cansaço, de um sul-coreano, um filósofo sul-coreano, e ele traz Patrícia, justamente... deixa eu só Oi. te interromper. Você tá visualizando sua apresentação ou você ainda não Não, começou? ainda não projetei. Ah, Ainda tá vou bom. projetar, tá? Tá ótimo, tá Estou bom. só botando aqui uma Não, para a tá gente bom. começar. É porque eu estava com medo de você achar que estava na tela e não Não, tá. não, Não, tranquilo. tá bom. Então, assim, ele traz essa crítica, né, em relação a esse momento que nós vivemos, onde nada é feito com atenção, né? A pressa se tornou esse novo autoabandono, né? E acaba sendo um disfarce para essa desconexão com o presente. Então, tudo isso é só para a gente começar a olhar, né, para do que eu vou apresentar a partir de agora, né, como um resultado de ansiedade, né, de momentos que nós vivemos hoje, né, olhando no celular o tempo todo, ouvindo sem escutar, e entre outras coisas que fazem parte agora de um certo momento nosso, de um certo cotidiano, né? Então, todo comportamento é comunicação, e aí eu trago até uma certa... um certo questionamento, né, que até o seu comportamento, o meu comportamento, né, ele tem comunicado alguma coisa ao mundo. A gente tem que talvez ficar mais atentos nesse sentido. E hoje nós vamos refletir sobre isso juntos, né, sobre como fortalecer laços e apoiar nossas crianças e adolescentes nesse mundo de hoje. Então, assim, eu vou mostrar aqui, compartilhar um pouquinho do que eu programei para a gente hoje. Esse aqui é o início que eu acabei já falando um pouquinho, né? E não está passando. Bom, saúde mental, fortalecendo laços, como apoiar crianças e adolescentes nesse mundo de hoje, né? Eu trouxe aqui algumas figuras para que a gente possa refletir em cima delas, né? Que quando nós estamos falando de laços, nós estamos falando também desses laços afetivos, né? Desses laços que nos enlaçam, né? Que nos causam aí conexões emocionais, né? Profundas e formadoras de sentimentos de cuidados. Então, esses laços são formados a partir da convivência que nós temos, das interações diárias, de ações, demonstrações de carinho, né, de palavras de afirmação, entre outros vínculos que nós acabamos estabelecendo com as pessoas. Vou só levantar aqui um dado, né, uma informação, que esses laços também têm relação com com os vínculos espirituais, né, trazendo aí um pouco da importância da vida, e desse vazio existencial que é percebido, principalmente nos adolescentes, de uns tempos para cá. Então, essas figuras, né, trazendo um pouquinho aí da casa, né, a casa como sendo o modelo, né, de cada ser humano, né, é nela que se aprende a se desenvolver, é nela que a gente aprende sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre autoconhecimento. É na casa também que a gente aprende bons modos, né? Hierarquia, regras, limites, né? E o fato é que a tecnologia chegou, né? Nós já temos a tecnologia na palma da nossa mão. Os nossos filhos já vivem no futuro, né? Já vivem com esse instrumento. E eu pergunto para cada um de nós aqui se a gente também está acompanhando tudo isso, né? Eu acho que aqui o vídeo que a Patrícia nos mostrou como um momento de surpresa traz um pouco dessa contradição, né? Enfim, e o presente já está assustador, né? Já já estamos nessa correria, nessa pressa, o filho já está lá no futuro, e a pergunta é: e você onde está? Né? A tecnologia não é o problema, nós sabemos o quanto a tecnologia tem vindo para
trazer uma série de benefícios na vida da gente, inclusive esse momento nosso aqui é muito em função da tecnologia, mas a questão não é essa, a questão é a distância que existe entre um adulto e a criança, né, o adolescente. E o Brasil, ele acaba se destacando como o país com mais tempo de telas. Então, acho que a gente tem que, talvez, pensar um pouquinho mais nesse lugar. E aí, eu trago e pergunto para vocês se vocês conhecem um termo, né, que foi a palavra do ano, né, que foi considerado justamente por conta desse momento que nós vivemos, que é um brain rot. Se vocês conhecem, já ouviram falar. Bom, brain rot é isso que vocês estão vendo aí, né? Um cérebro apodrecido, né? Um lixo cerebral, enfim, uma sensação que normalmente nós temos depois de muitas horas na frente de uma tela, né? A gente considera esse nome brain rot como um termo muito conhecido por conta desse estrago, né? Da gente ficar muitas vezes vendo coisas, gastando nosso tempo em situações, né, que são fáceis, são rápidas, mas que não acrescentam muita coisa. E uma outra palavra, né, que eu trouxe aqui também é o tralalê e o tralalá. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que esse termo é uma expressão, né, que virou um meme nas redes sociais, principalmente no TikTok, e é uma combinação de sons e imagens que são absurdas, né? São sem sentido. E eu acabei conhecendo esse termo, né, através até de uma professora que estava lá fazendo uns barulhos, né? Tem uns trejeitos, e aí eu procurei saber o que era. E achei no primeiro momento muito engraçadinhos, né? Essas figuras que vocês estão vendo aí, que são personagens aparentemente inofensivos, né? Como o tubarão de tênis, a bailarina caputina, né? O avião que tem uma cara de crocodilo, né? Eles são personagens que você não dá muita coisa, acha até engraçadinhos, né? Traz ali uma certa, nada muito sem sentido e tal, mas eles escondem temas como xenofobia, eles escondem temas como racismo e violência, né? Por exemplo, a bailarina caputina, ela tem um namorado que se chama Caputino Assassino, né? O crocodilo, que tem essa carinha aí, esse avião com cara de crocodilo, ele bombardeia crianças na faixa de Gaza, né? Então, por trás de um desenho inofensivo, que talvez uma criança ou um adolescente esteja ali, né, passando, né, e achando engraçadinhos, podem não ser um conteúdo assim que o seu filho possa estar tendo contato, né? Bom, e quais são os desafios hoje, né, os desafios atuais? Nós temos inúmeros, né, mas a gente tem o uso excessivo de telas e das redes sociais, né, as crianças precisam brincar, precisam de aventura, precisam de conhecer suas emoções, isso inclui, inclusive, riscos físicos, né, e ocasionais, né, como nós vivemos, né, com uma certa autonomia nas brincadeiras, enfim. Tem um livro que eu acho muito interessante, ele está muito conhecido, que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, e ele investiga esse colapso de saúde mental no cérebro e no comportamento dos adolescentes, na faixa mais ou menos de 14 anos. E ele traz dados assim super interessantes, porque ele diz que os meninos, eles precisam de buscas e recompensas. Então, a primeira coisa que eles fazem quando eles estão nas redes sociais ou no uso, né, dessa tecnologia é o videogame. E a segunda, que eles pulam logo em seguida, é para pornografia. E a pornografia tem chegado para mim nos consultórios. É assustador um adolescente estar viciado em pornografia, né? Adolescente não tem que ter contato com pornografia. E
na faixa dos 18 anos, dentro dessa pesquisa que esse autor ele fez, ele diz que esses adolescentes na faixa dos 18 anos, eles entram no mercado, eles não entram, na verdade, no mercado de trabalho, né? Eles ficam sem motivação, eles só querem jogar o tempo todo, normalmente são aqueles que ficam na casa dos pais, não conseguem encontrar um caminho no mercado de trabalho. E nessa mesma pesquisa, trazendo as meninas, eles vão dizer que as meninas elas entram para as redes sociais, até por uma questão de comparação, para saber o que está realmente rolando, né, fora do que elas estão tendo como contato. Elas ficam muito ansiosas e deprimidas, elas entram no mercado de trabalho, mas elas têm 2 vezes mais depressão do que os meninos. Então, essa pesquisa traz, assim, algumas informações alarmantes para que a gente possa pensar no que está acontecendo. Bom, além da infância, né, além dos desafios que nós podemos citar aqui com relação à infância, eu vou voltar um pouquinho, a gente tem alguns desafios como trazer a participação dos pais para a escola, que normalmente estão correndo, né, estão envolvidos com uma série de questões, a cultura da empatia, né, que tem se esvaziado, tem se distanciado, e a inclusão, né, com algumas oportunidades aí que a gente já começa a trabalhar desde logo. E com relação aos desafios dos adolescentes, eles têm a gente tem uma série de desafios para poder contextualizar, né, mas eles têm muitas pressões acadêmicas, desafios por boas notas, escolha profissional, entre outros. Bullying, né, enfim. E aí a gente percebe a ansiedade, a autoestima e a pressão social como resultado, né, dessas pressões, menor tempo de convivência familiar, né, e mudança nos modelos familiares, que antes nós tínhamos a família nuclear, né, tradicional, pai, mãe e filho, e hoje nós temos alguns desafios, como os pais homossexuais, né, os homoafetivos, os monoparentais, quando normalmente são liderados por um dos pais, os anoparentais são aqueles que não têm nenhum responsável direto por aquelas crianças, e as famílias recompostas, que são agora os casais que se separam, que têm seus filhos, e que em alguns momentos isso se une, né? Então, numa casa onde tem a família de ambos com como família principal, com seus filhos de outras relações. Então, a gente percebe aí que as relações estão mais flexíveis e isso tende a ser um desafio, principalmente para as escolas, né, principalmente para que essas crianças consigam se expressar, né, sobre esse novo modelo. Então, a gente tem uma exigência por uma redefinição de papéis, e que acabaram se tornando menos rígidos, né, e mais baseados na afetividade, e como resultado disso, o que a gente chama de disciplina positiva, né, que tem aí uma série de propostas onde se conversa mais, né, se busca mais um consenso, enfim, um lado positivo e um lado negativo. E aí eu pergunto para vocês, né, se vocês também concordam, né, sobre a criança ter o poder de escolha sobre o uso de telas, né, se ela realmente pode estar usando a tela para saber mais, enfim, pode estar sozinha neste lugar, né, enfim. Bom, a importância da presença dos pais, eu acho que é importante a gente trazer essa presença, né, como um lugar onde o pai ou a mãe, eles não precisam estar necessariamente perto, mas eles precisam estar dentro, né, com valores, né, com orientações, com informações, e a questão é se a gente, como adultos, nós estamos realmente disponíveis, né, para dar esse suporte, né, ao regular as emoções de uma outra pessoa, né. Tá cheio de adultos que não estão bem nesse sentido, né, não se percebem, não têm o autoconhecimento, o autocontrole suficiente, e talvez o exemplo não consiga ser o suficiente. Bom, a escutativa, né, entender antes de reagir, muitas vezes, até pela correria, né, a gente já vai meio que decifrando o que está sendo dito,
Então, realmente adaptar a sua linguagem, compartilhar vivências, as suas experiências, contar como foi com você também, né? Dentro desse momento. Ser paciente, e se não tiver paciência suficiente, treinar a paciência, né? Porque não tem talvez outro caminho a não ser aprender como, né? Qualidade maior do que quantidade de tempo, né? Hoje em dia os pais estão muito preocupados com estar muito tempo com os filhos, e não é possível muitas vezes, e essa qualidade acaba tendo alguns prejuízos, né? Outro dia até recebi um pai que me falou, puxa, eu trabalho dentro de casa, minha filha fica estudando e tal, e eu fico tentando, por estar em casa, até priorizando o home office para poder estar perto dela. E eu perguntei, em que momento vocês se veem? Não, eu só vejo a menina quando é de noite, na hora do jantar. Ué, mas dentro desse momento não tem um esquema que você possa tomar um café, né, fazer alguma coisa? E aí a gente, nessa conversa, eu propus que eles fizessem ali um momento comum, né, próximo à alimentação, às refeições, e com qualidade, realmente ali naquele momento com ela, porque ele estava achando que estar dentro de casa já era o suficiente, e não é, né? Uma série de outras questões estavam surgindo a partir disso. Bom, comportamentos que geram alerta, né? Eu trago aqui segredos, né? Não tem o adulto nenhum deve ter segredos com crianças, principalmente se pedir para que essas crianças não contem aos pais. Então, a gente orientar sobre esse ponto, né? Toques físicos desconfortáveis em qualquer situação, né? Como educar essa criança a perceber o que está realmente desconfortável, o que realmente são toques necessários, né? Então, se a criança é pequena e outra pessoa vai fazer a higiene dela, porque os pais não vão estar próximos, de repente conversar com essa criança para que ela possa entender que, olha, você vai ficar na casa da vovó ou na casa de uma tia, em algum momento ela vai te ajudar a fazer a sua higiene quando você for ao banheiro, ou vai te dar um banho, alguma coisa do tipo, ensinar o que é isso, que toques são esses, para que se existir algum toque desconfortável, ela consiga identificar, né? E conseguir falar também, né? Pedir fotos, né? Fotos é algo que a gente tem visto muito também na área clínica e na área escolar, né? Que virou aí motivo, inclusive, de um assédio virtual, né? Quando as fotos caem nas redes e causam uma série de prejuízos. Isolamento, né? Principalmente na geração do quarto, que nós chamamos, inclusive tem um autor também, que é psicólogo, que fez uma pesquisa com essa dificuldade dos adolescentes em dizerem que sentem. Então, existe então esse que é o Hugo Monteiro. Ele tem um livro chamado A Geração do Quarto, né? E ele traz justamente essa pesquisa com mais de 3.000 adolescentes, falar sobre caronas e trajetos, né? Isso sempre com uma certa previsão, né? Olha, carona, não. E se pegar, tem que avisar antes, nada de pegar depois. Então, criar alguns tópicos, né? Algumas informações importantes nesse sentido. Saber se interessar pelo que está acontecendo, né? Onde está o filho ou a filha, né? Acompanhar esse trajeto. E se talvez vocês tiverem aí algum outro comportamento que gerem alerta, que também podem anotar para depois a gente conversar. Bom, trago também a comunicação saudável em casa, né? Evite julgamentos, interrupções, que normalmente são comuns, né? A gente já meio que, né? Resume aí, porque está demorando muito para contar, enfim, a gente entrar num comportamento que acaba sendo prejudicial, né, para essa expressão. Estimule conversas abertas, né? Procure fazer perguntas que façam com que o jovem ou a criança possa realmente se abrir, né? Então, como eu posso te ajudar? Estou vendo que você não está bem, né? Então, fazer algum tipo de pergunta mais aberta, no sentido de não impor uma opinião, mas
procurar que a pessoa fale alguma coisa sobre isso. Reforçar comportamentos positivos, né? Normalmente, quando nós temos mais de um filho, a gente faz uma certa comparação, ou quando a gente percebe que um está fazendo muita coisa, a gente acaba dando mais atenção àquele que precisa de uma certa atenção maior do que aquele outro que está ali fazendo as coisas da maneira correta. Então, a atenção deve ser para ambos os casos, porém, mostrar para essa comparação, né, que o comportamento precisa ser o certo, né, esse deve ser elogiado, enfim, ganhar mais espaço e mais visibilidade. Então, é reconhecer o comportamento certo e revalorizá-lo. Então, esses são alguns dos pontos da comunicação saudável em casa. Bom, sobre o processo, né? Estabelecendo limites com amor, lembrando que limite vem sempre de fora, ele nasce fora, né? E as crianças precisam desse controle externo, muitas vezes até desenvolverem seu autocontrole, a sua autodisciplina. Nesse caso, são os adultos que vão ser seus freios provisórios, né? Até lá é isso mesmo, não tem como ser diferente disso. As regras devem ser sempre feitas de alguma maneira, de forma clara, sem variar com o humor dos pais, né? Que muitas vezes as regras se perdem nesse sentido, né? Se mamãe está bem, tá tudo certo, as regras são super maleáveis. Se ela não tiver, já viu, né? Não posso pedir nada a ela porque não vai rolar. Então, entender que regras são regras independente do humor dos pais. Se isso acontece, isso não é uma regra, isso é um blefe que acontece na educação. Bom, coerência e constância nas regras, um pouquinho disso que eu falei, consequências claras e não castigos impulsivos. Normalmente, também a gente vê, né, não unindo uma coisa na outra, né, a criança brigou com o irmão. Você brigou com seu irmão, não pode fazer isso, vai para o seu quarto. Então, o que tem a ver o quarto com ter brigado com o irmão? Tem que parar ali e resolver aquela questão do momento e não associar a outras questões, né? Isso faz com que as informações fiquem perdidas para quem as recebe. Envolvimento ativo na vida escolar, né? Nós temos aí esse desafio nesse processo dos limites, porque nem sempre é possível, mas colocar esse envolvimento de alguma forma. Então, se não for possível, né? E muitas vezes eu falo isso, se não for possível estar numa reunião escolar, destine alguém da sua confiança que possa estar lá, né? Uma avó, uma madrinha, enfim. Relembre as pessoas de que fazem parte dessa criação, né, que é importante todos estarem participando disso, né? Valorizar o esforço, não só os resultados, e parceria com educadores, né? Como a gente pode estar realmente buscando essas parcerias indo à escola, procurando formas de estar dentro do que é a realidade daquela criança ou daquele adolescente. Bom, a rotina familiar e afeto, a importância de uma rotina estável, né? A rotina é fundamental, ela ser algo que a criança consiga entender como ela funciona, os horários, né? O que é permitido, em que momento faz. Momentos em família, como refeições, jogos e caminhadas. Afeto explícito, né? Dizer eu te amo, abraçar, beijar, apoiar, né? Afirmações positivas. O amor não se supõe, se demonstra. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que enquanto criança, eles são fofinhos, né? A gente fala isso com uma facilidade, a gente gosta de abraçar, mas quando chega na adolescência, esse abraço se distancia, né? O adolescente, ele mesmo busca novos olhares, né? Busca outras tribos, né? E esse relacionamento acaba se distanciando um pouco.
principalmente porque quando eles são pequenos e são fofinhos, como eu estou falando, né? Quando crescem, eles não se identificam muito bem com esse corpo, né? Eles causam um certo estranhamento até eles se encontrarem nesse corpo. Esse corpo está se modificando. E quando eles não percebem, né, que são amados, né, eles temem essa indiferença, mas é um estranhamento tanto deles com relação ao corpo, quanto dos adultos em relação a eles, né, então é aquela situação que, nossa, eles dormem de um jeito e acordam quando a gente vê, já são grandes, né, a gente já vai abraçar, não tem muito jeito, então, o quanto é importante a gente demonstrar esse amor e falar, né, o quanto ele é amado, mesmo já adolescente ou mesmo já entrando numa fase maior. Bom, estratégias para envolver-se mais, eu trago aqui algumas estratégias que, enfim, podem ser do conhecimento de todos, mas eu acho que não custa nada a gente relembrar um pouquinho, né? Separar momentos diários de atenção exclusiva para aquele filho, principalmente se a gente tem mais de um filho, né? Principalmente se existem aí uma família, como eu falei no início, né? Uma família, duas famílias próximas, então dedicar tempo de exclusividade para cada idade, né? Para cada etapa desse filho. Participar de atividades da escola e da comunidade, isso demonstra comportamento, modelo, interesse, né? E criar rituais semanais, como Noite dos Jogos, Domingo em Família, jantar temático. Isso faz com que todos os adolescentes e as crianças se percebam envolvidas, né, dentro desse afeto. Bom, dicas práticas para o dia a dia. Evitar celular durante as refeições, eu acho que isso tudo, né, já está sendo mais do que divulgado, mas a gente acaba caindo nessa armadilha. Combinar regras juntos, né, validar sentimentos antes de corrigir atitudes. Ensinar a identificar comportamentos estranhos, não só estranhos, né? O que eu busco nesse ponto é que a gente muitas vezes coloca um certo medo, olha, não vai com estranhos, né? Não faz isso, presta atenção e tal. Só que o que a gente tem que estar realmente educando e orientando é sobre os comportamentos estranhos, né? O que pode te causar estranheza, né? O que pode realmente ser um perigo, né? Para essa criança ou para esse adolescente, para que ele possa se afastar, te sinalizar e se proteger, né? Bom, o feedback já é o retorno disso tudo. Na verdade, quando se deve buscar apoio profissional, né? Quando a gente percebe aí mudanças abruptas de comportamento, comer demais, beber demais, dormir demais ou dormir de menos, eu acho que ter muita insônia, são pontos que são sinais de alerta, né? Então, assim, também são sinais de alerta, alegria, passam da alegria para a tristeza com muita facilidade, ou muitos medos, dores, são dificuldades de humor, irritabilidade, uma certa apatia, essa transição de um para o outro. Então, são pontos que merecem uma atenção e que deve ser buscado ajuda profissional. Quedas no rendimento escolar. A escola é um bom caminho, né, para se perceber esse gráfico, né, mas o acompanhamento dos pais é fundamental e é possível perceber quando isso não vai bem, né, uma irritabilidade, né, ou uma tristeza em relação a isso, também tem relação, né, que pode estar buscando apoio, e isolamento, agressividade ou tristeza constante, né, são crianças ou adolescentes que gostam não, né, que acabam destruindo objetos, agredindo pessoas, animais, enfim, muitas vezes estão tendo contato com questões de cunho sexual, e isso causa uma certa agressividade, né? Então, são todos momentos, são pontos de alerta para todos nós.
Bom, parcerias e colaborações, né? Quem pode ajudar, né? Um familiar, né? Se os responsáveis por essa criança não conseguirem estar presentes nessa educação, quem pode ajudar? Né? O apoio de um familiar, um avô, uma avó, né? Ou, como eu falei ali, né? Pedir uma tia, uma madrinha, alguém que possa estar fazendo essa ponte. Um profissional especializado, né, que também pode estar ajudando nesses pontos de identificação de alertas. Se perguntar o que pode ser mudado dentro dessa rotina, dentro dessa dinâmica familiar, né? Se são novas regras, se são novos combinados. E a rede de apoio, né? Está próximo da escola, está próxima das reuniões escolares, entre outras necessidades que essa criança ou esse adolescente pode estar necessitando. Bom, eu vou parar por aqui, fazer o meu agradecimento e dizer o seguinte: filhos não precisam de pais perfeitos, né? Filhos precisam de pais presentes, né? E porque até a ausência, ela também educa, só que ela educa de maneira errada, né? E para fechar aqui, eu deixo os meus serviços. Eu trabalho com terapia convencional, semanal, quinzenal, terapia de sessão única, né? Que normalmente é destinada aos adultos, né? Que precisam de uma orientação ou de uma terapia pontual, né, que não querem ou não desejam, né, uma terapia semanal, convencional. Então, são assuntos específicos, né, para ser tratados nessa terapia de sessão única, que é muito comum fora do Brasil e que eu atuo aqui no Brasil também, né. Mentoria de adolescentes para desenvolvimento de competências socioemocionais, orientação parental, foi uma especialização que eu acabei buscando justamente por conta desse trabalho com os adolescentes, crianças e adolescentes. Eu acredito que os pais precisam dessa orientação, né? Pessoas responsáveis por outros seres precisam de orientação caso não tenham, né? Rodas de conversa e palestras. Meu telefone está aqui à disposição, meu contato no Instagram, e eu trago só agora como fechamento essa frase inspiradora do Paulo Freire, que eu acho muito interessante, que é: a família educa e a escola ensina, né? O que hoje a gente vê é uma inversão de valores, muitas vezes, a família exigindo um ensino, exigindo algumas, dando para a escola uma certa obrigação que cabe a ela, né? E a escola tentando aí, de alguma maneira, equilibrar esses pratos, né, com relação a esses alunos. Bom, agradeço aqui, espero ter, né, fechado dentro do tempo previsto, e estou à disposição aí, caso vocês queiram trocar comigo aí alguma dessas possibilidades, informações, ou mesmo ideias, né, que eu acabei trazendo aqui para a gente nesse momento, nessa noite de hoje. Patrícia, super obrigada. Eu tenho perguntas a fazer, eu queria te. Você pode cancelar teu compartilhamento aqui? Vou fechar aqui. Tá. Bem, Será que eu vou fechar direitinho? Não sei agora aqui. pronto, fechou. Bem, eu tenho umas colocações que eu queria que você me desse a sua impressão e tudo. Na verdade, são 3 coisas. Uma é com relação a uma minissérie famosa que está aí, né, assim, que eu inclusive vi há pouquíssimo tempo, que eu achei muito interessante, que é a série, né, Adolescência, né? Eu acho que mexeu com muita gente que tem filho naquela faixa etária, né? E aí eu pergunto a você, você acha que é uma minissérie com aquele teor, né, ajuda a fazer os pais pensarem a respeito? Você sente que há uma melhora? Ajuda? É um instrumento de ajuda? Eu acho que sim. Eu acho que tem pais que são muito audiovisuais, né? E que, dentro de uma perspectiva como a minissérie, eles podem estar
percebendo coisas que talvez uma pessoa falando, só falando, né, ou só aquele momento acontecendo, não seja possível identificar. Mas eu acho que a minissérie ela é fantástica nesse aspecto, né, por conta de uma série de detalhes, né, que ela traz, e assim, eu acho que ela é muito rica nesse sentido de a gente estender o nosso olhar, né? Às vezes a gente está só com a nossa realidade, né? Com os nossos filhos, não, tá tudo certo, né? Eu trato assim, eu faço assim, mas o que está rolando fora? E eu acho que a minissérie traz um pouco dessa perspectiva externa, né? Do que pode estar sendo o contexto do nosso adolescente, né? Fora de casa. Então, Verdade. eu gostei bastante dessa série, inclusive. Para quem não viu, sugiro que veja, porque realmente é muito É muito interessante. interessante. Outra pergunta que eu tenho, Patrícia, você percebeu com essa nova lei aplicada nas escolas do não uso do celular, houve uma alteração comportamental? Houve e muito positiva, né? Eu mesma ficava muito irritada, angustiada, talvez, né? Uma mistura ali de sentimentos quando eu percebia que o celular fazia parte, né, daquele momento dentro de sala de aula. E quando veio essa lei, eu acho que a lei veio meio que para bancar essa história, porque só a escola não estava conseguindo. Eu acho que ela estava muito enfraquecida, inclusive só ditando uma regra, né? E modificou muito, não só o comportamento, como todos esses dados aqui que eu trago para vocês, no sentido de que amenizou, né? Trouxe um pouco mais de reflexão, inclusive para os pais, porque os pais perderam a linha, perderam a mão nesse sentido, né? Não, mas ele tem que levar o celular para a escola, ele tem que estar com o celular para eu poder falar com ele. Não, não tem que estar com o celular. Né? Se você precisar falar com seu filho, tiver alguma questão para avisá-lo, liga para a escola, né? Avisa para ele. E ele é a mesma coisa, né? Estou passando mal, preciso falar com a minha mãe, liga, né? Pede para a escola ligar para os seus pais. Então, eu acho que esse elo acabou sendo rompido e de maneira muito positiva para essa geração. É isso que você falou vem de encontro à minha terceira colocação. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo que saiu aí nas mídias de um menino na faixa etária, provavelmente de uns 5, 6 anos, onde ele está simplesmente tendo um ataque de agressividade, destruindo o computador, detonando as coisas nas estantes, e alguém filmando essa cena fala assim, não ponham a mão no menino, deixa o menino, né? E aí chega alguém que pensa em segurar o menino, ela fala, não segura o menino, deixa. E o garoto está tendo um ataque de fúria, destruindo um patrimônio da escola, e a escola tem essa postura de não conter o menino fisicamente, com medo de processo judicial, provavelmente, né? Aonde está esse limite? Porque assim, Patrícia, a minha tendência seria filmem que eu estou segurando o menino para contê-lo. A filmagem até seria uma defesa minha, né? Filmem para ver que eu estou contendo o menino. Mas essa não era a postura lá da pessoa na escola. O que você acha desse tipo de comportamento? É uma situação muito delicada, né? Principalmente por conta da escola mesmo, né? Eu acho que a questão de ser filmado, né, leva para um lugar que pode ser positivo e negativo, né? Acho que é um pouquinho do que você está tentando me dizer, né? A interpretação, ela fica meio que flutuante nesse aspecto, né? Uns vão concordar, outros vão dizer que não pode segurar de jeito algum, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a escola está tendo hoje, né? Então, não tocar no aluno, ter um certo cuidado em relação a algumas coisas que são ditas, né? Porque, por mais que esteja ali no sentido de educação, pode causar uma interpretação nessa fala, né? Nesse toque. Então, eu acho que a gente está num lugar hoje com uma certa facilidade maior, inclusive com relação à tecnologia, mas que precisa ser muito bem pensada, porque pode causar esse tipo de desconforto mesmo,
né? Em alguns momentos, o certo acaba virando uma coisa que não dá para ser feita, né? E aí os limites acabam se É, escorregando, né? mas o grande problema que eu vejo é o seguinte: a rede privada tem um jovem assim, convida o jovem a sair da escola. Não te quero aqui, né? Seu comportamento não condiz, então você é convidado a se retirar. Os pais pegam e colocam em outra escola, mas a rede pública, né, não tem essa mesma facilidade. Então a escola pública tem que aprender a lidar com esse jovem, né, que está transgredindo, que está quebrando, que está agredindo, né? Então é complicado você ver um tratamento muito diferenciado da rede pública e da rede privada. E da escola particular, apesar de ser esse realmente o modelo, né? Você é convidado a retirar o aluno, eles ainda temem a perda desse aluno. Então, muitas vezes, acaba colocando os panos quentes para que esse aluno talvez não foi bem desta forma, né? Por conta dessa dificuldade, inclusive, de interpretação, né? Ou de perda de aluno. Então, tem uma série de outras questões que vão sendo contabilizadas para se realmente tomar uma decisão, né? E quando os pais são chamados, né? Infelizmente, os pais só aparecem na escola quando tem realmente alguma questão a ser resolvida, né? São poucos os pais que vão até a escola para conhecer ou para poder realmente saber como os filhos estão, né? E, enfim, e até a escola conhecer essa dinâmica familiar para poder entender algumas questões que com essa criança ou que esse adolescente possa estar vivendo. Então, essa correria, né, que eu acabei trazendo aqui e que realmente faz parte do nosso momento atual, dificulta muito a nossa atuação nesse sentido, né, de aproximação escola-família. É verdade. Tem alguém Isabela até que Fogaça comentou. colocou agora no chat uma frase muito importante. Ela falou: Isabela Fogaça, as escolas têm muita dificuldade de lidar com os pais sem limites também. Então, o que acontece hoje é que os adolescentes sem limites têm pais piores que eles, que já vieram de uma geração sem educação devida, que transcende a era dos avós, que dirá dos pais. Então, a nossa sociedade está vivendo um declínio de valores e de sentimentos e sentidos, mas não é essa juventude de agora que está o problema. Isso transcende épocas, né? Exatamente. Sim, muito bem. Patrícia Leal quer fazer uma pergunta. Patrícia. Oi, gente, tudo bom? Eu queria dividir com vocês uma experiência. De ontem à noite, o Harrison está aqui como ouvinte também, a Selma, que é educadora, e eu queria dividir com vocês uma experiência que eu e o Harrison vivemos ontem. Eu estava ali com o meu celular vendo, porque eu busco sempre coisa que possa me deixar mais leve no final do dia, né? E vem aparecendo para mim com alguma frequência algumas escolas no Japão, algumas experiências que as escolas têm. Eu não sei se é uma coisa nova ou se já é antigo, eu que fiquei sabendo agora. Mas quando eu me dei conta, eu já estava entrando no perfil da escola, porque o prazer do que estava sendo mostrado à tela era tão familiar para mim na vida, na minha vida, né, da infância. E aí isso me despertou. Eu falei, puxa vida, quantas pessoas parariam para ver esse vídeo? Então, o que era a proposta do vídeo? O primeiro vídeo era uma sala de aula, que não tinha cadeiras nem mesas, era uma sala com piso de madeira, né? E os alunos estavam todos deitados, emparelhados, e a professora vinha com uma caixa cheia de, sabe, uns quadradinhos de madeira que a gente usava muito para fazer umas casinhas, eram umas cidades? Só que esses quadradinhos deles não tinha desenho, tá? Os nossos eu lembro que tinha, né? Os quadriculados da paredinha e tal. Esse não tinha. Então eram vários pedaços de madeiras em formato diferente. Ao invés da professora colocar no centro da sala, ela dava um banho neles com aquelas madeirinhas. Aquilo era uma gargalhada geral dos pequenininhos, né? Quando ela terminava de distribuir aquelas pecinhas,
eles começavam um processo de construção de uma cidade com esses pedacinhos de madeira. Então, alguns empilhavam, faziam pilhas muito altas, outras menores, outras faziam murinho, outras crianças faziam caminho para carrinho. Enfim, em determinado momento é cortado esse vídeo e a professora pede para eles abraçarem aquela cidade e pedir obrigado. Depois que eles abraçam aquela cidade e agradecem a cidade que eles fizeram, o próximo trabalho deles era, do jeito que dava, juntar aquelas peças todas para devolver para a caixinha que ela usou. Então, assim, esse vídeo, o ato até de uma das crianças estar sentadinha com a perninha aberta e fazer das perninhas um leque para recolher o maior número de cubinhos, já era uma grande diversão. Então, assim, a tarefa de arrumar após a brincadeira não era algo penoso, era uma experiência divertida, né? Os outros vídeos eram vídeos assim tão educativos quanto esse. Eles fazendo um caminho, pisando num caminho de lama mais ou menos até a altura da batata da perna deles, junto com a professora, enfileidiano, e por aí era. Eram várias experiências. E aí eu me peguei, e aí eu divido essa pergunta com vocês. Nós temos toda uma geração de jovens que não teve nem a experiência com a química, com a física, tão pequenininhos, né? Quiçá com a natureza de uma maneira bem lúdica. Eu venho observando que as empresas têm tentado fazer isso, recuperar esse tempo perdido, até com seus conteúdos, né? Mas, obviamente, que eles estão fazendo disso como um caminho para dizer, olha, aqui nós somos saudáveis, aqui a gente tem a questão humana sendo trabalhada. Como vocês enxergam esse tipo de diferença entre as gerações? Será que para um jovem, aí a minha pergunta para a psicóloga, será que um jovem que não teve essa vivência, ele se conectaria com esse tipo de proposta na tela? Isso seria sensível para ele? Ou para ele é algo tão longe, tão fora da realidade dele que não geraria interesse? O que vocês acham disso? Eu gostaria de ouvir vocês também. O Iago pediu aí para falar também. Alguém quer falar a respeito do que a Patrícia colocou? Bem, Patrícia, Maia, você mesmo vai ter que falar. Olha, eu acho que essa proposta ela é gigante, né? Tem uma série de pontos aí, né, que a gente pode estar, né, desfrutando. Eu acho que é um grande desafio fazer com que os adolescentes, de alguma maneira, retrocedam, vamos dizer assim, né, para essa proposta. A infância acabou evoluindo, né, da brincadeira, daquela brincadeira livre, independente, né, uma hipervigilância, uma superproteção. E isso acho que enfraqueceu algumas habilidades que os adolescentes hoje apresentam. Eu acho que esse impacto dos smartphones e as redes sociais também acabou substituindo algumas experiências de interação, né, com o ser humano. Eu acho que a gente tem que buscar talvez esse retorno nesse sentido, né, de coisas que antes davam certo e que eram ali o núcleo da família, né, da base, e que são fortalecidas no decorrer do tempo. Não sei, eu acho que a gente, né, não sei, pode pensar até além disso, mas eu acho que esse momento de olhar para o ser humano nesse sentido é um dos caminhos para a gente acertar para frente. Bem, agora é a vez do Iago. Pode falar, Iago. Hoje, boa Iago é noite a vice-presidente do Rotary Clube Véspera. É um assunto muito interessante, porque assim, eu tenho um leque de opiniões a falar a respeito, né? Primeiro, por conta própria, eu faço parte da estatística do criado com mãe sem a presença do pai. Uhum. Segundo, por criação, que eu tenho uma enteada de 9 anos e uma filha de 4, e minha filha de 4 separada. Então, assim, minha mãe foi professora a vida inteira, diretora de escola pública.
Diva, todos conhecem. Passava suas experiências, frequentei a escola dela e, assim, o mundo hoje é outro, mudou completamente. Só que eu acho que os maiores culpados disso são os pais da atualidade, que quiseram transformar a criação que tiveram numa criação melhor. Então, a minha mãe, por exemplo, hoje ela tem 77 anos de idade. Minha mãe teve uma criação muito mais rígida do que a criação que ela me deu. Eu acho que de geração em geração, os pais tendem a melhorar essa educação que eles tiveram. Obviamente, tentando dar uma vida melhor para os filhos. Mas, em compensação, acabam levando erros também, porque a criança ela exige limite. Os pais eles têm que dar limite para as crianças, independente se está doendo o emocional dos pais ou não. A criação, na realidade, é muito mais feita pela razão do que a emoção. Educar é difícil, não adianta terceirizar. Eu acho que a maioria dos pais hoje, eles buscam a escola exatamente querendo educar os filhos, porque eles querem terceirizar a emoção. Eles não têm emoção suficiente para educar os filhos. E você deixar o filho de castigo, cortar alguns benefícios, o filho fica chateado, chora, faz chamego, faz chantagem emocional, e vários pais acabam cedendo. A minha mãe, ela me criou de uma forma completamente diferente. Uma forma que hoje já não é mais permitido, que só a dor gerava compreensão. Mas hoje você tem outros tipos de dores que você pode gerar também para uma criança. Eu acho que é o seguinte, a tecnologia, ela veio para ajudar, ela é o futuro, nós não podemos descartar isso, nem tirar isso das crianças, da evolução educacional delas, porque nós temos inteligência artificial, e futuramente a inteligência artificial vai tomar vários empregos que existem hoje, isso é inevitável, né? Porém, tudo tem que ter um meio termo, né? Tudo tem que ter limite na vida. A vida é feita de limites, entendeu? E quem impõe o limite para as crianças são os pais. Se os pais eles não têm essa capacidade de impor esses limites, o erro na realidade, quem precisa de tratamento psicológico são os pais, e não a criança. Entendeu? Então, os pais que têm que definir esse limite. E aqui em casa é feito isso. Aqui em casa, a minha enteada, ela vai ser homenageada na escola, vai ser porta-bandeira porque tirou excelentes notas na escola, mas se ela tirar, por exemplo, abaixo de 8,5 em qualquer matéria, que é a única responsabilidade dela, ela fica sem televisão, que ela ama. Então, assim, eu uso isso também como uma forma de troca. Se ela me der bons resultados do que eu espero dela, ela vai ter também as melhores coisas que ela quiser. Obviamente, com limite. Então, tudo na vida é uma troca, e ela está sendo educada exatamente para isso. Eu acho que a minha enteada hoje tem 9 anos, mas eu acho que as crianças elas têm que saber também o quanto é custoso financeiramente você adquirir os bens materiais, ainda mais no país que nós vivemos hoje. As crianças, às vezes, elas não têm essa noção também. Eu quero um videogame, eu quero isso, eu quero uma televisão. Minha televisão é pequena, eu quero uma televisão maior. Tá, beleza, tu sabe quanto é que custa isso? Sabe quanto é custoso para você ganhar isso? Então, eu acho que os pais tentam sair um pouco da realidade de como realmente a vida é, de quão difícil é ganhar dinheiro e produzir, trabalhar e etc e tal para proteger os filhos, mas acabam protegendo demais. Minha mãe, ela sempre reclamou, porque assim, a gente fala de educação, né? A gente conversa até com vários psicólogos, os psicólogos falam dessa questão de ouvir, de conversar, disso e aquilo. Agora, se a gente pensar de uma forma global, vamos pensar, por exemplo, no Complexo do Alemão, né? No conjunto do Complexo do Alemão, com 13 favelas ali em torno desse complexo, com cerca de 200 mil habitantes.
vamos pegar aí 30% são crianças. Como é que essas crianças são educadas ali dentro? Será que existe esse tratamento psicológico pontual na educação dessas crianças, né? Como é que essas crianças elas chegam dentro das escolas municipais e estaduais, municipais de ensino médio, ensino fundamental, estaduais, ensino fundamental no município, estadual, ensino médio? Como é que elas chegam para os professores? Como é que os professores lidam com essas crianças de comunidade, que às vezes olham os pais brigando e, me desculpe o termo, mas caindo na pancada um com o outro, e chegam na escola, infelizmente, como é que o professor vai ter aptidão para poder lidar com isso? Como é que vai fazer esse tratamento psicológico? Então, assim, nós vivemos hoje, na minha opinião, numa sociedade hipócrita, bastante hipócrita, porque não adianta terceirizar a educação e assim, antes de você decidir ter filho, na minha opinião, eu acho que você tem que fazer uma autoanálise ou então buscar um psicólogo, um psicólogo e atestar a tua capacidade de educar. Olha só, eu tenho capacidade. Eu acho que o psicólogo ele tinha que chegar para os pais e falar assim: olha só, vocês vão ter que fazer um tratamento comigo aqui durante tantos meses e eu vou atestar para ver se vocês têm capacidade emocional de ter filho ou não. Porque hoje em dia tem muita gente confundindo o amor platônico, a paixão, a emoção, o calor do fogo da paixão, tendo filho inconscientemente, não tendo capacidade emocional para gerenciar e educar um filho, né? Então é isso, realmente o mundo, para mim, a questão da empresa que a Patrícia falou, por exemplo, né, de humanização das empresas e tudo mais, tem muitas multinacionais que acabaram com isso, né? Já estão puxando a manete já nessa questão de humanização, já tem muita gente já mudando para meritocracia, empresas como a Meta, né, o Facebook, etc. Tem várias empresas já voltando atrás nessa situação. E eu acho que é isso, eu acho que educar é difícil demais, é muito difícil, é penoso, é custoso, você tem que estar ali vigiando o tempo inteiro, como alguém disse, você tem que estar participando ali na escola. Eu chamo para as professoras, por exemplo, das minhas filhas e falo: pode puxar a orelha aí, se tiver alguma reclamação, põe na agenda, quando chegar em casa ela vai ficar de castigo, e fica de castigo mesmo. Raramente aconteceu uma vez em 4 anos, a minha enteada pegou e tomou uma anotação na agenda, chegou em casa, ficou de castigo e vida que segue. É isso, toda ação tem uma reação, é isso que eu ensino. E essa é a minha opinião. Desculpa aí ter prolongado. Uma pergunta, Iago, tu tinha uma pergunta efetivamente para fazer? Ou era só considerações a traçar? Não, era só considerações mesmo a fazer. E aí eu queria compartilhar também com a Patrícia, com todo mundo aí, para a gente poder. E olha, eu vou só complementar. Eu acho que você tem muita consciência, né, do que é ser responsável, né, por uma outra pessoa, né, como você falou aí, pela sua filha, pela sua enteada. E o que é visto na prática são adultos muito infantilizados, né, que levam justamente isso para a escola, né. Vocês devem resolver, né, não foi bem desta forma. Então, que você falou de uma forma muito racional aí, né, passar por um processo, né, que possa realmente atestar, mas é uma preparação realmente você ser responsável por outra pessoa, né, e que nem todo mundo está preparado e colocando os seus princípios nessa educação, né, esperando que uma outra pessoa faça essa parte. A pessoa ela leva mais o emocional do que o racional, né? Isso que acaba com a educação de qualquer criança. E a criança também como você mesmo falou, é o espelho dos pais, né? Se você tem alguém dentro de casa que você olha e fala assim: poxa, essa pessoa aqui vai dar a direção na minha vida, qualquer problema que eu tiver, eu vou chegar para essa pessoa aqui Modelo, e ela vai né? resolver o meu problema.
Independente de qual seja o problema, ela vai resolver o meu problema. Mas para isso, você tem que passar segurança para aquela criança. Se ela não tiver segurança em você, realmente o caminho desanda. Uhum. Eu acho que é a geração Nutella, né? Ué, mas não é? Bem, Eu não sei, mas você sabe qual é a parte mais gostosa disso tudo? E aí eu vou perguntar a Selma, que lida com jovens diariamente, que o jogo não está perdido. Um bom convite, com um bom propósito de trabalho, eles aceitam independente da faixa etária. Montar uma cidadezinha de cubinhos leva qualquer um de nós em qualquer faixa etária a sentar e a fazer a tarefa, se ela for prazerosa, se ela for bem feito o convite, porque a gente que lida com jovens dentro e fora das empresas, dentro e fora de ações sociais, a gente vê os olhos brilhar quando a proposta é bem feita e o ambiente é saudável. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o jogo não está perdido, não. De jeito bom. Minha fala, Patrícia, Salma. Diga. porque eu tô com um problema aqui nesse Não, Zoom aqui. estamos te ouvindo, Selma. Tá ouvindo? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, né, de colaboração para esse debate, nós temos, além de saber o nosso contexto, né, o território que vivemos, né, e que tipo de... A Patrícia citou a questão da sala de aula dos sonhos que ela presenciou, né? Então, dentro dessa observação, o Japão que você falou, né, Patrícia? Foi no Japão? Patrícia Magluta. Foi sim. Então, a realidade, né, da nossa educação que nós temos, né, está bem aquém dessa que é a que você presenciou e que tem experiência riquíssima, né, um país que se levantou através da educação, coisa que aqui, né, no nosso país ainda deixa muito a desejar, né, a estrutura e o modelo de educação que a gente tem em nossas escolas ainda não alcança a nossa realidade, né? E isso aí é através de processo histórico que a gente pode estar constatando e entender principalmente a educação pública, que é a minha especialização, que é o meu campo de vivência, né? Como você disse, ainda tem esperança, a gente luta por isso, a qualidade dessa educação, né? Como a gente quer ver esses meninos e meninas que estão nesses bancos escolares lá na frente, trazendo coisas bem mais produtivas daquilo que nós vivemos. Obviamente, conforme o nosso companheiro falou, né, as gerações, cada um tem as suas nuances, né, e tempos vividos, isso é óbvio. E a gente precisa prestar atenção nesse desenvolvimento. O diálogo, a procura de acertar para que possamos ter uma sociedade melhor, para que possamos estar desenvolvendo pessoas de uma outra forma, é histórico. E eu acredito que dentro da boa vontade só não é o suficiente, até porque não depende dos professores. E a educação não é dentro da escola que se aprende,
né? Educação vem de casa. A escola amplia conhecimento, mesmo que não esteja adequada ainda dentro da minha percepção, né? E acredito de muitos colegas também, mas a gente tem feito, né, aquilo que está dentro do nosso campo de ação. Aí eu já falo em nome de um grupo, né, de pessoas que se movimenta com muita dificuldade para estar melhorando essa questão dessa educação. Isso baseado na questão dessa sala dos sonhos que a Patrícia viu, e o Harrison, e eu ratifico a questão de ser um país desenvolvido, que faz a diferença, né? Então, em relação ao nosso, nós temos muito a caminhar, mas já é assim bastante positivo ter momentos como esses, né, que a gente possa estar dialogando, debatendo acerca do que é possível ser feito para que venhamos a alcançar o mínimo, né, dentro das realidades, porque o nosso companheiro também falou em relação ao território das comunidades, né, e assim como outros tantos, né, porque nós somos um país, assim, em termos territoriais, bem vasto, e isso também é um complicativo para dentro do contexto educacional, mas muito bom. as políticas públicas existentes... Excelente, né, excelente. As políticas públicas existentes e que estão sendo propostas aí, muitas, né? Muito bom. Vamos estar alcançando dentro daquilo que a gente entende assim. Muito bom. Não vamos desistir, porque Vamos não. através da educação que eu acredito que toda e qualquer nação séria, país sério, pode estar Obrigada, vislumbrando Selma. dias melhores. Valeu, Eu vou passar, Selma, a palavra para a companheira Helena também, que quer fazer uma colocação, tá? Pois Helena, não. pode ativar. Desculpe o prolongar, tá, gente? É porque eu estou atento aqui Pode ativar seu microfone, Helena. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Minha imagem, não sei, destrambelhei aqui. Eu sei que a hora já está avançada, mas a educação é complexo mesmo, eu sei que é multifatorial, mas eu queria fazer uma pergunta para a palestrante. Nesse universo, nessa coisa de que está com distúrbio de comportamento, está agitado, está com isso, é tela, é isso, é aquilo outro, das pessoas que procuraram, né, porque está se falando aí da coisa genérica, do normal, né? O normal e patológico é uma coisa muito subjetiva, mas se é alta estatística desses distúrbios de comportamento, que a culpa é do fulano ou Beltrano, que na verdade quantos diagnósticos de TDAH, de espectro autista, que esse distúrbio de comportamento, essa agitação, não era só uma orientação, isso se transformou a consulta em diagnóstico de doença. Se é alto isso no consultório dela? Olha, é alto sim. Na verdade, essas patologias, esses transtornos, né, todas essas questões que hoje Subdiagnosticado, né? são todas diagnosticadas e hoje Subdiagnosticado, né? Uhum. E fazem parte das ok. estatísticas, sim. Tá? E são Ok. frequentes, tá? Tanto na clínica quanto nas escolas, infelizmente. Porque hoje ou é hiperdiagnosticado ou às vezes é subdiagnosticado. Então só fica achando que a culpa é do professor, é da escola, é da mãe, é do pai, ou é disso, daquilo. A gente sabe que entra e essas coisas todas entram, né? Mas às vezes essa manifestação comportamental é um indício da possibilidade de um diagnóstico, né? Que às vezes as pessoas
só acha que é um problema em casa, é isso e aquilo, e eu acho que em alguns momentos as pessoas esquecem que isso pode ser uma manifestação, né, de doença. Então, então, eu imaginava que fosse alta mesmo. Tá, obrigada, querida. Nada. Obrigada, Helena. Cândido, eu vou passar a palavra para você, para a gente encerrar a noite, né? E depois eu peço... Bem, faça o encerramento aí, Cândido. Bom, então, muito obrigado a todos. Nossa reunião começou com 7 pessoas, chegamos a 16. A Patrícia Maia, um excelente show de bola, com um tema muito importante na nossa sociedade, onde a permissividade, na verdade, justifica tudo o que está acontecendo e todas as necessidades de ter psicoterapia por permissividade excessiva, que começou com a ausência da mãe. Quando a mãe deixou a casa para trabalhar, para manter o alinhamento da família, ela deixou de dar a educação. Porque eu tive uma mãe, assim como o Iago teve, todo mundo teve aqui uma mãe, que apertou o calo, que olhava para você quando você ia na casa de alguém, para apanhar uma coxinha de galinha, tu tinha que olhar para sua mãe. Se ela olhasse para você, ela permitia. Então, esses são os fenômenos sociais, que, na verdade, a gente não consegue recompor mais. Como foi dito pelo Iago, são mudanças sociais, a mudança da tecnologia está criando um novo ser humano. E essa transformação mexe com a cabeça da gente, que teve essa educação e hoje não consegue encontrar no adolescente, nas crianças, às vezes, a educação devida. Muito obrigado a todos os presentes, em nome da nossa presidente Patrícia Magluta, uma honra muito grande, agradecer ao Rotary Club Nova Iguaçu Leste pela sensibilidade e o carinho, a nossa secretária virtual, Ingrid Leal, dessa família maravilhosa, onde o Harrison Ford presente acompanha tudo de longe. Beijo a todos, muito obrigado. Com a palavra, presidente Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelas suas considerações, pela tua experiência nesse assunto. É um assunto polêmico, né? Todo mundo tem uma experiência, né? Então, isso daria aqui pano para manga a noite inteira. Bem, muito obrigada, Patrícia. Seja sempre bem-vinda ao Vesper. Foi um prazer tê-la conosco. Ingrid, por favor, você pode soar o sino e nosso hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Boa noite a todos. Muito obrigado. Oficialmente encerrada essa reunião. Muito obrigada de novo. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aí. Iago, parabéns aí pela palestra. Boa noite a todos, até a próxima. Beijo grande, tchau, tchau. Beijo a todos. Jussara. Obrigado, Até Nova a Iguaçu próxima, Leste. gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Au revoir, Ingrid. Beijinho. Abraço ao esposo. Obrigada.